Meus amados irmãos, com a paz do Senhor, aqui vos fala o pastor Cícero Guimarães e nessa sexta-feira vamos ler a palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3. E vamos estar lendo este capítulo completo nesta oportunidade e diz assim a palavra do Senhor. Portanto, 1 Timóteo, capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aleluia. Está aí, portanto, a palavra do Senhor. E neste capítulo nós vemos, em verdade, muitos assuntos. Nós poderíamos gastar aqui um bom tempo, mas nessa oportunidade vamos ser breves nessa meditação. Em primeiro lugar, nós vemos aqui falando sobre os bispos e diáconos. Em outras palavras, os ministros do evangelho, o ministro da palavra e os ministros das coisas materiais, os diáconos. Então, nós vemos aqui que se alguém deseja, e nós vamos ver essa diferenciação, que há pessoas que têm o chamado de Deus, aquele que Jesus deu o ministério e que a pessoa recebeu várias profecias, enfim, Deus tem contundido no seu coração o chamado para a obra de Deus. Então essa pessoa não tem uma dúvida alguma que Deus tem um chamado para essa pessoa. Mas, em outro lado, nós vemos a ocasião alguém, um crente fiel, santo, que porventura não tem esse chamado, nunca recebeu talvez nenhuma profecia, talvez nunca sentiu um ardor tão profundo, ou nunca talvez caiu um curisco do céu, alguma coisa assim, uma manifestação extraordinária, mas ele gostaria, na sua simplicidade, no seu amor a Jesus, ao reino de Deus, servir a casa do Senhor. E aí a palavra do Senhor nos diz que quem deseja uma excelente obra deseja. Apenas um parêntese, o meu pastor, que hoje tem 86 anos, pastor Eunides da Silva, num certo dia na escola dominical, ensinando sobre os ministérios, ele deu este exemplo pela sua larga experiência, como eu disse, 86 anos e uma boa parte no ministério pastoral, missionário, e ele pôde observar a diferença entre esses dois obreiros, um que recebeu a chamada de Deus e um outro que desejou o episcopado. E ele observou que algumas vezes, aquele que tem o chamado de Deus, ele meio que é meio relapso, ele meio que
não tão dedicado como aquele que porventura não tem um ministério, aquele que porventura não teve o chamado da parte de Deus para ele, mas ele desejou. E é assim vem esses obreiros que eles muitas vezes dão mais frutos, eles muitas vezes estudam mais, se dedicam mais, se consagram mais, servem mais, são mais prestativos do que aqueles que porventura têm um chamado de Deus, que sabe que desde do ventre, e aí os irmãos podem lembrar, Jeremias sendo um deles, outros que tiveram a chamada. Nós vemos Sansão. Sansão tinha uma chamada de Deus e ele não tinha dúvida, e ninguém, em verdade, tinha dúvida disso. No caso de Sansão, ele brincou. Porque eu tenho poder, eu tenho a graça, eu posso brincar com o pecado. Eu tenho a graça, eu tenho poder, tenho chamada, tenho unção, tenho ministério, tenho a vocação, então eu vou lidar de qualquer forma e Deus vai usar porque ele me deu chamado. Mas não é assim. Não é assim, e nós vemos o final de Sansão como foi trágico e foi humilhante para ele, e por que não dizer para o povo de Israel, e também para Deus. Deus não se alegrou com a derrota de Sansão. Portanto, esse fechar o parênteses daquele que tem um chamado explícito, direto da parte de Deus, versus algum que deseja na sua caminhada com Cristo, ele aprende a palavra de Deus, ele é fiel à casa de Deus e assim deseja servir. E aí agora nós vemos os requisitos para ser um ministro na casa do Senhor, e por que não dizer, esse em verdade são coisas que são até essenciais para um crente de forma geral, mas torna-se de uma forma mais obrigatória para quem quer servir, porque tornam-se pessoas públicas e tornam-se pessoas que estão exercendo autoridade, influência irrepreensível, marido de uma mulher, e esse pode estar fazendo referência no tempo antigo de Israel, até que houve um momento que já não mais, que esta prática foi cessada. Que governe bem a sua própria casa. O nosso primeiro lugar de treinamento, de preparo, é na nossa própria casa, é no nosso próprio lar. Desde pequeno, como nós somos ensinados e como nós respeitamos aos nossos pais. E aí, agora aqui, obviamente, não está falando na perspectiva de criança, já de adulto. Agora que nós, pais, né, temos uma esposa, temos filhos, ou talvez ainda não, mas diz a palavra do Senhor que tem que saber governar a sua própria casa. Parece às vezes que é algo óbvio, mas quantas histórias nós ouvimos por aí de crianças e até de outros falando que o pai é uma coisa na igreja e na casa é outra coisa. E não deve ser assim, com certeza. Tendo seus filhos em sujeição. Veja a importância aí de ensinar os filhos. Não é de deixá-los soltos, mas é ensinar. Como até a palavra do Senhor nos diz no Antigo Testamento, falava, vão ensinar a palavra de Deus para os seus filhos caminhando, vai pôr a palavra de Deus na parede, vai pôr na porta, vai pôr em todo lugar a palavra de Deus. E ensinar no caminho do Senhor. Não é deixar o filho fazer o que quiser, não é apenas pegar um celular e jogar na sua mão ou dar na sua mão, para poder a criança, o adolescente, o jovem ficar calado e não lhe importunar, não, de forma alguma. Com toda modéstia. Não é espancando, não é também nunca fazendo nada. É conforme a palavra do Senhor nos diz. Usa a vara quando precisa e assim vamos ensinar a palavra do Senhor. Se alguém não sabe governar na sua casa, na igreja como que vai ser? Vai ser um fracasso, vai ser uma vergonha, vai ser algo triste para o reino de Deus e também para a sua família. Versículo 7, que tenha bom testemunho. Agora, não só dentro da igreja, mas aí algo importante, fora da igreja, ou seja, no seu trabalho. Você passa a perna nos outros, você fala mentira, você chega atrasado, você mente para o seu chefe, você passa a perna nos seus colegas de trabalho, você não faz seu trabalho bem feito, ou no mercado, de você fazer as compras, você fica comprando fiado, você nunca paga, mente para o padeiro, ou mente para a pessoa do mercadoria, ou para o açougueiro, ou como que você lida com as pessoas nos contratos, você compra o contrato, você diz, não, vamos fazer esse trabalho aqui, com o pedreiro, vai fazer essa parede por valor X, e aí não, depois quando chega na hora de pagar, não paga,
ou desmente, não cumpre os tratos, ou quando está do lado de fora, está no bar com os ímpios, não para evangelizar, mas está ali, está sentando à roda dos escarnecedores, está juntos dos inimigos da cruz, está junto com os ímpios, está junto com aqueles que estão na perdição. Um obreiro não pode ter mancha na sua roupa, tanto dentro de casa como fora. Em qual sentido? De ter uma vida limpa, para que as pessoas não tenham nenhuma acusação, de poder dizer, o pastor Cícero, não tenho nada para dizer contra ele. É um homem de Deus, tal. E de igual forma, o irmão José, ou o pastor Francisco, ou seja, qual for o obreiro, ou o diácono, ou o presbítero, ou evangelista, em verdade, todos os ministros, para que ninguém possa ter nada contra falar. Algo muito interessante. Nós vimos aqui, até este momento, eu estava em verdade falando mais especificadamente para os ministros da palavra. Mas agora aqui nós vemos, a partir do versículo 8, que fala dos diáconos. Diáconos que estão ali servindo à mesa. O que o diácono precisa dessas coisas? Precisa. Nós vemos na instituição dos diáconos, dizem homem cheio do Espírito Santo de Deus. Precisa de ser cheio do Espírito Santo de Deus para servir à mesa? Precisa. Porque senão, às vezes tem um irmão, talvez pisa no seu pé, ou lhe fala alguma coisa, ou reclama da comida, ou fala isso, e se não tiver a graça de Deus, se não tiver o Espírito de Deus, a situação não fica boa. E assim, portanto, nós precisamos da graça, da unção de Deus para também servir as mesas, também para varrer o chão da igreja, também para cumprimentar os irmãos na portaria. E assim, como diácono, nós podemos também servir ao Senhor de uma forma muito digna. Nós vemos ali o diácono Estevão, um homem tremendo, e nós vemos seu testemunho de Paulo, né? Ele viu ali ele sendo apedrejado, e um homem fantástico, que operava milagres, que Deus era com ele. Que diácono abençoado este, né? Que Deus possa continuar usando os diáconos que servem à mesa, que carregam a pasta do pastor, que estão ali servindo, pronto, junto ao seu pastor, junto à sua igreja, atendendo a necessidade, em humildade, e assim Deus o honrará. E aí diz aí, seja honesto, não de língua dobre, não é falando com o povo, com a igreja, com os irmãos uma coisa, e com o ministério outra. Não é maledicendo o pastor, não é maledizendo os outros obreiros. Guardando o mistério da fé. Veja aí, novamente, a foco na vida espiritual daquele que está servindo nas coisas materiais. E continua o versículo também, estes sejam primeiramente provados. Não é porque uma pessoa gosta de servir que nós vamos simplesmente consagrar o diaconato. Não é assim. A palavra do Senhor diz, seja primeiro provado. E nós vemos até os outros requerimentos. Precisa ser batizado no Espírito Santo. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Precisa ter bom testemunho. E assim a lista continua. Versículo 15 vai falar algo tremendo e profundo agora. Para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ora, irmão, isso daí dá tremor e tremor. Tremor e temor. Diz, a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Agora você pensa numa estrutura, num prédio, e você vê as colunas que ali estão sustentando aquela estrutura, aquele prédio. E aqui o que nós vemos? Que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Se há um lugar que deve ter a verdade, deve representar a verdade, é a igreja de Cristo Jesus. Somos nós. Aleluia. A igreja não é lugar de fofoca. A igreja não é lugar de disse-me-disse. A igreja não é lugar de política. A igreja não é lugar de falar as coisas mundanas. Não, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Não é a de aceitar o que o mundo diz. Não é vem como estás e sai como estás, não. As pessoas podem vir à igreja de uma forma, mas tem que sair transformada. O evangelho que nós pregamos é um evangelho de transformação. É um evangelho de poder. É um evangelho de conversão, não apenas de entendimento, mas de coração. De dentro para fora. A pessoa pode chegar suja, pode chegar com a roupa indecente, mas ao ser convicta pelo Espírito Santo, essa pessoa há de mudar e tem de mudar. Glória a Jesus. Porque se não mudou, há alguns fatores. Um deles, a pessoa ou não se converteu, não teve um encontro com Cristo,
Ou outra, talvez até teve um encontro com Cristo, mas não está dando ouvido à palavra de Deus, ao Espírito de Deus, está sendo rebelde, está sendo desobediente à palavra de Deus. A sua ética vai refletir na sua estética, ou seja, na sua roupa. Ou seja, aquilo que você tem no seu coração, aleluia, vai refletir na sua roupa, na sua vestimenta, na sua aparência. Glória seja dada ao nome do Senhor. E se porventura ainda não esteve, porque talvez a pessoa não teve um encontro com Deus, ou está sendo rebelde à palavra do Senhor. Porque quando nós encontramos com a verdade, com a palavra do Senhor, quando fala das mulheres de modéstia, falo dos homens a andar de modéstia, nós temos que mudar a nossa vida, de dentro para fora, todo o nosso ser, todo o nosso viver. Glória seja dada no nome do Senhor. Mas aí diz, saibais como andar na casa de Deus. Nós não vamos para a casa de Deus de qualquer forma, nós vamos para o culto para adorar ao Senhor. Jesus, ele mesmo disse, a minha casa será chamada casa de oração, não é a casa de show, não é a casa de demonstração, não é a casa do cinema, não é a casa do teatro, do entretenimento. Não é a casa da música bela, bem instrumentalizada, não. É casa de oração, aleluia. E ali sim tem pregação, ali sim tem testemunho, ali sim tem louvores a Deus. Não é louvores que são criados para amaciar o nosso ego, ou o nosso coração, ou a nossa mente, ou nossos sentimentos, não. Os louvores que nós precisamos cantar, que nós devemos cantar, nas nossas igrejas e nas nossas casas, em todo lugar, em verdade, são hinos que louvam, que exaltam o nome do nosso Senhor Deus. Você pode imaginar os anjos cantando as músicas, talvez alguma dessas modernas que tem por aí hoje? Eu creio que não, irmãos. Então, que possamos louvar ao Senhor com honra, com respeito, com reverência, com dignidade, e entrar na casa do Senhor com temor e tremor, sabendo que nós estamos entrando na casa do Deus vivo. Não é por causa do templo, não é por causa das cadeiras, pela parede, não. É porque a palavra do Senhor diz, onde tiver 2 ou mais reunidos, no meu nome eu estarei ali no meio. E ali Deus está. Nós não vamos fazer um show, ou um teatro, ou um ato de circo na igreja, de forma alguma. A igreja é um lugar santo, é um lugar separado para o povo encontrar com Deus. Você pode imaginar no tempo antigo, onde havia ali o tabernáculo, e ali havia o Santo dos Santos, em que o sumo sacerdote só poderia entrar uma vez no ano, e a nação toda se preparava, e eles amarravam uma corda na alça da roupa do sumo sacerdote, para que, se porventura Deus não aceitasse o sacrifício da nação, que ele ali seria morto e ele seria puxado com a corda. Ninguém ia poder entrar ali. Por quê, irmãos? Porque Deus vela, Deus cuida, Deus é o Deus sério. A gente não se brinca com as coisas de Deus. A gente não banaliza as coisas do reino de Deus, como alguns tentam e querem fazer. E querem normalizar, querem trazer uma anestesia aos crentes, para que dizem, não, tá tudo bem, não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá aceitável. Isso não, esse é o seu ponto de vista quadrado. Irmãos, a palavra de Deus não mudou, aleluia. O Espírito de Deus não mudou, a santidade não mudou, aleluia. Saibais como convém andar na casa de Deus, a igreja de Deus vivo, aleluia, não é do Deus morto, irmãos. De lá nós já saímos quando nós estávamos no pecado. É na igreja do Deus vivo, aleluia, que nós sentimos a graça de Deus, o poder, a unção, quando nós oramos, quando nós joelhamos, quando nós buscamos a sua face, quando nós lemos a palavra. Eu sinto a graça de Deus. Quando eu leio esse versículo, me dá um temor e me dá uma alegria também em saber que nós estamos servindo. Não é um Deus boneco, irmãos. Não é um Deus igual o Salmo 115, que diz ali, não é que um Deus que não tem olho, que não possa ver, que não tem o braço, que não possa agir, que possa operar em favor dos que os buscam. Não é um Deus estátua, não é um Deus num livro, não é uma pintura, não é uma vela, não é um ar, não é um vento, não é um trimelique, não, é o Deus vivo, irmãos, que criou os céus e a terra, que criou a mim e a você, e tudo que há. E é muito lindo a palavra quando diz que todas as coisas foram feitas, e para ele foi feita, e por ele, aleluia, todas essas coisas subsistem. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos. Tenham um feliz fim de semana, que possamos ir para a nossa igreja com temor,
com expectativa de ouvir a palavra do Senhor, para que Deus fale, para que Deus novamente traga temor, aleluia, aos crentes, aos obreiros, aos pastores, que possamos orar pelos os obreiros, orar pelos pastores, orar pelos evangelistas, pelos presbíteros, pelos diáconos, para que possam ser homens usados por Deus, homens cheios do Espírito de Deus, homens de unção, homens que possam ter uma reputação, aleluia, ímpar, que ninguém, dentro e fora da igreja, possa falar mal, possa falar contra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas que possamos estar juntos, orando, intercedendo para que Deus possa abençoar eles e também abençoar a sua igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.